Boa tarde para todos. Estamos agora inaugurando uma série de apresentações aqui no IBAN, comemorando 68 anos do Instituto, que completou agora em outubro. Então, neste mês vai haver 4 sessões, sempre às quintas-feiras, com assuntos diferentes e pessoas técnicos da casa que vão se apresentar sobre diversos assuntos relacionados com o papel do município no governo brasileiro. A previsão aqui, nós teríamos uma colega ao meu lado, mas infelizmente houve um imprevisto, ela não pôde vir, então eu tive que assumir a parte dela. Espero que isso não seja prejudicial, mas vamos tentar fazer a coisa da melhor forma possível. Eu começaria dizendo que, lembrando a todos, que o município tem que a Federação Brasileira tem uma situação muito sui generis, que é a única federação no mundo, hoje são 32 federações existentes no mundo, a única federação em que o município é parte efetiva é no Brasil. Nenhuma outra federação inclui o município como parte dela. Isso é muito importante, quer dizer, isso valoriza muito o município, isso faz com que o município tenha um papel muito importante aqui na Federação Brasileira, e a gente vê na própria Constituição, quer dizer, isso é uma coisa que está explícita na Constituição. Logo no artigo, a Federação Brasileira é composta pela união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, o município é efetivamente parte da federação. Isso faz parte do plano do Pacto Republicano, né? Está relacionado com o Pacto Republicano, onde há uma repartição de competências. Ou seja, numa federação, cada entidade pertencente à federação tem uma competência, tem algumas competências. E isso está discriminado na Constituição Federal. Embora não de forma detalhada, porque a Constituição, em muitos momentos, ela remete à legislação complementar, ou seja, a Constituição dá uma regra geral e remete à legislação complementar para explicar como é que aquilo funciona, como é que aquela competência vai funcionar. Um ponto que eu gostaria de chamar bastante a atenção é que o município tem uma autonomia garantida pela Constituição. Assim como a União tem uma autonomia, o Estado tem uma autonomia, o município também tem uma autonomia garantida pela Constituição. Agora, é importante mencionar que o artigo 18 da Constituição, quando fala na administração pública, fala que a administração pública brasileira é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Ou seja, a autonomia que o município dispõe, ela não é ilimitada, ela tem restrições, ela tem regras, ela tem normas que têm que ser obedecidas. A autonomia, por sua vez, ela se desdobra em 4 espécies. Nós temos a autonomia, o município tem uma autonomia política, ou seja, elege o seu prefeito, os seus vereadores. Tem uma autonomia legislativa, isto é, a Câmara Municipal elabora leis que tem dentro da sua competência, tem tanta importância quanto a lei federal ou a lei estadual. O município elabora leis sobre assuntos de interesse local, conforme dispõe a Constituição Federal. E nesse caso, essa lei tem tanta importância, tem tanta validade quanto qualquer outra lei. Cabe ao município elaborar certas leis, e ele tem autonomia para isso. A outra forma de autonomia é a autonomia financeira. O município pode arrecadar tributos, pode arrecadar outras rendas para prestar os serviços que são de sua competência. Isso também corresponde a uma autonomia, que se chama autonomia financeira. E, por fim, ele tem uma autonomia administrativa. Ele se organiza, a prefeitura se organiza, a Câmara, a Secretaria se organizam da maneira que compreendem mais adequada para o papel dele. Cada município tem sua característica. Nós temos municípios eminentemente urbanos, como temos municípios eminentemente rurais. Temos municípios altamente industrializados e temos municípios prestadores de serviços, cuja grande parte da economia está voltada para a prestação de serviços. Então nós temos uma diversidade de municípios, de tipo de município muito grande. Agora, sempre lembrando que as regras são iguais para todos os municípios, não importa se é o município de São Paulo ou um municípiozinho pequeno lá no interior do Nordeste ou do Norte, por menor que ele seja, ele tem, em tese, pela Constituição, ele tem as mesmas competências do município grande. Isso, evidentemente, traz uma série de problemas. Mas voltando um pouquinho ao que eu falei agora há pouco, essa autonomia então é limitada. Limitada por quê? Porque quando o município cria o IPTU, por exemplo, o Imposto Predial e Territorial Urbano, ele tem que seguir regras
Ele tem que seguir normas que estão na Constituição ou na legislação complementar. Então, por exemplo, o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, é um imposto de competência do município, porque a Constituição atribui ao município essa competência. Mas o município cria um imposto, pode cobrar um imposto, mas ele tem que seguir as normas gerais de direito tributário que são de competência da lei federal. A lei complementar, no caso o Código Tributário Nacional, é que estabelece as normas gerais de direito tributário. E o município tem que seguir, ele não pode sair fora disso. A mesma coisa em relação à autonomia administrativa. Também, quando o município quer fazer um processo administrativo de compra de alguma coisa, quer fazer uma licitação para comprar alguma coisa, para adquirir alguma coisa, ele tem que seguir as normas relacionadas com a licitação. Existe uma lei federal que regulamenta as licitações, chamado Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos. Ou seja, o município pode fazer a licitação, ele pode contratar o fornecedor, mas ele tem que seguir as regras estabelecidas por essa lei federal que estabelece como é que se dá uma licitação, como é que se faz uma licitação, quais são as características do contrato, o que o contrato pode conter, o que ele não pode conter, o que se pode fazer em termos de contrato administrativo. Também, nesse caso, é uma limitação. A autonomia política, que corresponde à eleição do prefeito, do vice e dos vereadores. Também, é verdade, nós elegemos os prefeitos, nós elegemos os vereadores, como vamos eleger agora no mês que vem. Mas também há regras. Existe uma legislação eleitoral, existem regras estabelecidas pelo Tribunal Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o município tem que cumprir. Então também a autonomia política também tem algumas limitações. O município não decide tudo o que ele quer a respeito da autonomia política. Ele pode até querer alguma coisa, mas não poder fazer porque essa autonomia não permite. Essa limitação da autonomia não permite que ele faça aquilo que ele gostaria de fazer. Então essas limitações são muito importantes, porque quando o município não segue essas limitações, não obedece às limitações, isso pode resultar em problemas sérios para o município. Se ele faz uma licitação sem cumprir a regra prevista na lei, essa licitação pode ser anulada e isso trazendo um prejuízo para o município, para o contratado e também para o próprio prefeito, porque o prefeito acaba sendo responsável pela irregularidade cometida. A mesma coisa em relação à tributação, à autonomia financeira. Se o município não cumpre as regras do Código Tributário Nacional, qualquer contribuinte pode contestar a cobrança daquele tributo e, se tiver boa argumentação, ele pode recuperar o que pagou. E o município tem um prejuízo com isso. Como acontece com muita frequência, a gente vê aí na Justiça centenas ou milhares de ações de pessoas contestando a cobrança de tributos porque não seguiram certas regras. Isso também é bastante importante. Então, o prefeito é o chefe do Poder Executivo, ou seja, é a pessoa que leva à frente aquilo que o município deve fazer. Cabe ao Poder Executivo prestar os serviços. A Câmara Municipal, que também é um poder legislativo, mas o papel dela é outro. E vocês vão ter mais adiante uma live que vai tratar especificamente da Câmara Municipal e do papel dos vereadores. Então a gente não vai falar muito sobre Câmara não, porque a nossa previsão aqui é voltada para o município e o prefeito, e o Poder Executivo. Então o Poder Executivo é o responsável pela execução dos serviços, das atribuições do município. O chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele tem uma série de compromissos. Ele tem um papel muito importante, porque cabe a ele exercer funções políticas, executivas e administrativas. Ou seja, quais são essas funções políticas? É a relação dele com a própria Câmara, a relação do prefeito com a própria Câmara, a relação do prefeito com outras esferas de governo, com o governo federal, com o governo estadual. Essas são as funções políticas, e com a própria sociedade, com os sindicatos, com os representantes da sociedade, das entidades representativas da sociedade. A relação do prefeito é uma relação política, ou seja, ele tem uma relação para discutir as políticas do município com essas entidades, com essas pessoas, com esses representantes. Outra função importante do prefeito é a função executiva. Ou seja, ele manda que se executem as coisas que devem ser executadas.
e cabe aos órgãos da administração executar aquilo que está previsto na legislação. Então, é necessário oferecer serviço de saúde? É obrigatório oferecer serviço de saúde? Sim, é obrigatório. O município tem a obrigação de oferecer serviço de saúde. Então, tem que ter um órgão na prefeitura que seja responsável por essa ação. A mesma coisa em relação à educação. Educação é uma competência do município. Então, tem que haver alguém, tem que haver um órgão que seja responsável pelo serviço de educação. E assim, em relação ao transporte, em relação a uma série de outras coisas, a limpeza pública, ao urbanismo, as regras urbanísticas, tudo tem que ter um órgão na prefeitura que seja responsável por isso. E o prefeito é o comandante de tudo isso. Ele escolhe os principais assessores, ele determina o que vai ser feito de imediato, qual a sequência que vai ser seguida para a execução dos serviços, quais os serviços vão ser privilegiados porque tem uma importância muito grande e porque há uma demanda grande por aquele serviço, então aqueles vão ser privilegiados, vão ser tratados primeiro, vão ser colocados em prática primeiro. Tudo isso o prefeito tem que discutir, tem que pensar, tem que examinar e tem que decidir qual o caminho que ele e os seus assessores vão seguir. Essa função, então, é a função executiva. E a função administrativa é o comando da própria, internamente. A função administrativa implica em planejar, comandar, coordenar, controlar e manter contatos. Ou seja, ele planeja, ele, prefeito, com seus assessores, planeja o que quer fazer, ele comanda a feitura daquilo, ele coordena acima das outras autoridades, ele controla o funcionamento da coisa, para ver se a coisa está funcionando realmente bem ou se está alguma coisa errada, e ele mantém um contato externo quando é necessário. Então, um serviço que está sendo prestado pelo município, pode ser necessário ter contatos externos para que aquele serviço seja melhor prestado. Então, cabe ao prefeito, no papel de uma função administrativa dele, manter esses contatos que estão diretamente relacionados com o serviço específico que está sendo prestado. Então, isso tudo é muito importante. Lembrando aqui também, que voltando um pouquinho ao que eu disse no início, a autonomia brasileira, a autonomia do município para legislar é muito importante, porque hoje, por exemplo, as leis orgânicas são municipais. Cada município tem a sua lei orgânica própria. E teve uma época, até alguns anos atrás, antes da Constituição de 1988, muitos estados tinham uma lei orgânica expedida pelo próprio estado e que valia para todos os municípios. Ou seja, era uma lei orgânica municipal de natureza estadual, de expedição pelo estado, valendo para todos os municípios. E isso acabou com a Constituição de 88, isso acabou. Na verdade, já vinha acabando um pouco antes, alguns estados já tinham modificado isso, mas, de qualquer forma, com a Constituição de 88, passou a ser obrigatório cada município ter a sua lei orgânica própria. E isso é muito importante, porque na lei orgânica você estabelece as diretrizes gerais, você estabelece uma série de regras, uma série de caminhos que devem ser seguidos pelo Poder Executivo e pela própria Câmara para cumprir com o seu papel, o papel do município. Então, o fato de ter uma lei orgânica própria é muito importante. O fato de ter um Código Tributário municipal também é muito importante. Veja bem, ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição está essa regra. É o princípio da legalidade aplicado ao município, ao poder público e às pessoas privadas. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então o município só pode cobrar um tributo se houver uma lei autorizando a cobrança do tributo. O cidadão, por sua vez, ele só é obrigado a pagar o tributo se existir uma lei determinando o pagamento. Então essa regra da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ela se relaciona com o princípio da legalidade, que se aplica a todas as esferas governamentais, e é essencial, porque sem a existência da lei, o município não pode exigir nada e o cidadão não é obrigado a fazer. Eu costumo usar como exemplo o cigarro. Hoje é proibido fumar
nos elevadores. Antigamente se podia fumar nos elevadores. Hoje não, hoje é proibido fumar nos elevadores. Por quê? Porque existem leis que estabelecem essa proibição. Se não existisse lei, eu poderia fumar no elevador, eu poderia fumar na sala com outras pessoas, eu poderia fumar no cinema, eu poderia fumar em qualquer lugar. Mas, como existem leis proibindo o fumo em vários locais, então eu sou obrigado a não fumar nesses locais onde é proibido. Agora, se não existisse lei, eu poderia fumar. Então, o princípio da legalidade também é muito importante e é aplicável a todas as esferas governamentais, à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, porque sem a regra, sem cumprir o princípio da legalidade, o município não pode exigir as coisas dos cidadãos. Não pode exigir que a construção de um prédio de apartamentos, por exemplo, essa construção seja feita de acordo com as normas legais estabelecidas para isso. Ou seja, o município costuma ter um código de obras ou um código de edificações, ou que nome tenha, né? Mas é uma lei que estabelece regras para se construir, para se ocupar o terreno, o imóvel. Seja um prédio comercial, seja um prédio industrial, seja um prédio de salas, seja um prédio de lojas, não importa. Tudo tem uma regra, tudo tem uma norma que tem que ser seguida, e se não for seguida, no município, se não existir essa norma, o município não tem como cobrar das pessoas o cumprimento daquela regra. Então, eu naquela rua só posso construir prédios de até quatro andares, porque existe uma lei municipal que estabelece que o limite para aquela rua são 4 andares. Se não existisse essa lei, eu poderia construir um prédio de 50 andares, ou de 30, ou de 20, ou de 15, porque não existia regra nenhuma. Mas como existe uma lei estabelecendo que o limite é de 4 andares, eu sou obrigado a cumprir, quer dizer, é preciso que haja lei. Eu estou chamando a atenção sobre isso com um pouco de ênfase, porque há muitos municípios que, infelizmente, ainda não fizeram todas as leis, não têm ainda todas as leis que deveriam ter. A gente tem algumas regras aí a respeito desse assunto. A nossa experiência mostra que o município tem que ter, primeiro, evidentemente, a lei orgânica, que essa eu acho que todos os municípios têm, mas ele tem que ter um código tributário, que alguns municípios não têm. Ele tem que ter uma lei estabelecendo o regime jurídico dos servidores, coisa que muito município não tem. Ele tem que ter uma legislação urbanística, um código de obras, um código de posturas, um código de zoneamento, um código de edificações, ou seja, uma série de leis relacionadas com o urbanismo para regulamentar o uso da cidade. E isso, sobre esse assunto, na verdade, vocês vão ter também uma live mais adiante, né, se não me engano, semana que vem, sobre urbanismo e meio ambiente. Então, nessa live, certamente as pessoas vão detalhar esse assunto. É preciso lembrar que nós hoje temos o chamado Estatuto da Cidade, que obriga uma grande quantidade de municípios a ter um plano diretor, coisa que muito município também não fez, embora seja obrigado a isso. Então, a isso a gente chama de desinstitucionalização do município. O município precisa ser institucionalizado, ou seja, ele precisa ter regras, ele precisa ter normas que permitam o seu funcionamento, que permitam que ele cumpra a competência que está prevista na Constituição. Com essas leis, ele se organiza melhor, ele tem uma base legal para trabalhar, para agir. E, infelizmente, há muitas leis que deveriam estar prontas, deveriam ser feitas, e, no entanto, o município, por uma razão ou por outra, não fez ainda, né? Bem, outra coisa que eu gostaria de mencionar também aqui, ainda em relação a essas competências, é que nas competências, nós temos na Constituição a chamada competência exclusiva, que estão enumeradas na Constituição, ou seja, a União tem uma série de poderes que são da União, ela não pode transferir para terceiros, nem para o Estado, nem para o município. Ela obrigatoriamente tem que exercer aqueles poderes. O município, por sua vez, tem também no artigo 30 uma série de competências que são do município. Ele não pode transferir essas competências para o Estado ou para a União. O município que tem que cumprir essas obrigações, essas competências. Ou seja, é um poder do município. Então, quando a gente fala elaborar o plano diretor, quem elabora o plano diretor do município é o município.
Ele que tem que fazer o plano diretor porque diz respeito a assuntos relacionados com o município, com o interesse local. Há também poderes reservados, também chamados poderes remanescentes, que são os do Estado. Aí é mais complicado porque o Estado tem, a gente diz que o Estado pode fazer tudo aquilo que não é da União nem do município, ou seja, o Estado tem uma situação um pouco diferente. A União tem uma série de atribuições relacionadas à Constituição, o município também tem uma série de competências relacionadas à Constituição e o Estado não tem. Então, aquilo que não é da União nem do município pode ser do Estado. E, por fim, há também a competência comum, ou seja, há uma competência cumulativa que a União, o Estado e o município possuem. Eles são alguns assuntos que são de muita importância e que têm que ser repartidos entre as três esferas. Bom, saúde, educação, meio ambiente são exemplos. Existe uma legislação federal sobre saúde, uma legislação estadual e uma legislação municipal. A União atua na área de saúde, o Estado atua também e o município também cumpre o seu papel na área de saúde. A mesma coisa na área de educação. Você tem competências da União, competências do Estado, competências do município, ou seja, o serviço é distribuído entre as três esferas, não é privativo de uma das esferas. É um serviço de competência comum, todos. O meio ambiente é a mesma coisa, a importância do meio ambiente hoje é muito grande. Então também essa competência está distribuída entre União, Estado e município. Isso também é importante a gente lembrar porque quando o município faz alguma coisa na área de saúde ou na área de educação, ele precisa verificar se está fazendo de acordo com a legislação federal ou estadual sobre aquele assunto. Se o assunto é meio ambiente, a mesma coisa. O governo federal estabelece certas regras que têm que ser cumpridas pelo Estado e pelo município. Ou seja, o Estado e o município complementam aquela legislação federal, mas tem poderes para fazer alguma coisa, porém esse poder tem uma limitação, porque ele não pode fugir do que está estabelecido pela legislação federal. Então, essas limitações também tudo previsto na Constituição. Como eu disse também antes, o artigo 18 da Constituição fala que os entes governamentais são autônomos nos termos dessa Constituição. E isso é uma coisa que muita gente ignora. As pessoas falam, não, o município tem uma autonomia, pode fazer o que quiser. Ele tem uma autonomia, mas ele não pode fazer exatamente o que ele quer. Ele pode fazer tudo aquilo que a legislação, que a Constituição e a legislação complementar permitem e orientam como fazer. Isso também é bastante importante, né? Então, também ainda voltando à institucionalização, é preciso que o município tenha uma estrutura administrativa adequada à sua competência, adequada ao seu tamanho, ao número da sua população, à quantidade de pessoas que vivem no município. A prefeitura vai ter uma estrutura que deve estar adequada a isso. Pode ser que o município possa ter apenas 2 ou 3 secretarias, apenas a título de exemplo, né? Outro município não, outro município vai ter que ter 10 secretarias, porque os serviços do município já tem um volume maior de serviços, então ele precisa ter uma organização também mais detalhada, uma organização mais específica para tratar daqueles assuntos de uma forma mais qualificada. E aí vem de novo aquela história da estrutura, da relação com o pessoal. É preciso ter um pessoal que corresponda às exigências. Eu preciso ter, na prefeitura, pessoas qualificadas para trabalhar naquela área. E isso exige um preparo, exige uma qualificação, exige uma regra. Ou seja, o município, quando faz um concurso público, ele está admitindo pessoas. Mas essas pessoas depois elas têm que passar por treinamento, elas têm que passar por qualificação, por aperfeiçoamento, para poder prestar um serviço cada vez melhor, para atender realmente ao que a população precisa, quais são as necessidades. Pegamos um exemplo agora atual, da pandemia. Né? Quantos municípios tiveram problemas seríssimos porque não tinha a menor base na área de saúde, não tinha menor serviço, o mínimo de serviço na área de saúde, e tiveram que enfrentar a pandemia. E outros municípios, como tinham uma organização melhor, tinham uma estrutura melhor organizada, conseguiram reagir contra a pandemia de uma forma bastante razoável, sem enfrentar uma crise horrorosa como muitos outros enfrentaram. Então,
nós temos aí o Poder Executivo, que na Federação Brasileira, né, que adotamos o presidencialismo, você tem um presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, o governador do Estado, que é o chefe do Poder Executivo do Estado, e o prefeito municipal, que é o chefe do Poder Executivo do município. Claro que há diferença de competências, há diferença nas atribuições e tal, mas há também uma certa igualdade, ou seja, o presidente da República tem alguns poderes que se assemelham aos poderes do prefeito municipal e do governador do Estado, porque como o presidencialismo brasileiro, o presidente é presidente da República, mas o Poder Executivo Municipal também acompanha o regime presidencialista, melhor, vai na mesma linha do regime presidencialista. Não? Eu volto a mencionar a questão da legislação. É importante que o município verifique se ele tem a legislação básica para responder, para atender ao que necessita atender a população, se ele tem uma estrutura administrativa também interessante, adequada, qualificada para prestar os serviços que são de competência dele, e se ele tem a prática dos serviços. Uma coisa que a gente até mencionou antes aqui de começar essa conversa, nós mencionamos aqui que o ideal, nós estamos próximos às eleições, né? Seria interessante que os candidatos a prefeito apresentassem um plano de governo. Existe em São Paulo, por exemplo, exige que o prefeito, ao tomar posse, ele prepare um plano de governo para apresentar à Câmara Municipal. E ele assume um compromisso de cumprir aquele plano de governo. Isso está na lei orgânica do município de São Paulo. Nem todo município tem isso, e tem muitos municípios que, na verdade, não preparam o plano de governo. Mas seria interessante que os candidatos, já antes da eleição mesmo, já preparassem um plano de governo para apresentar aos eleitores e depois, se ganhar a eleição, depois apresentar à Câmara como sendo aquilo que ele prometeu fazer e que está se transformando numa norma legal. É para responder agora? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, né? O plano de governo é importante porque fornece ao candidato uma base para trabalhar, fornece aos eleitores uma base para saber o que ele pretende fazer e depois, se ele é eleito, ele deve cumprir aquilo que prometeu no plano de governo, né? Bem, o prefeito municipal tem uma série de outras atribuições. A lei orgânica do município, ela normalmente tem um capítulo que trata do poder executivo e, entre outras coisas, tem lá as atribuições que são privativas dele, ou seja, coisas que competem ao prefeito municipal executar. Há também, dentro desse capítulo do poder executivo, há também a previsão das chamadas infrações político-administrativas, ou seja, coisas que o prefeito, se fizer, ele está sujeito a ser penalizado pela Câmara porque cometeu uma infração político-administrativa. E as infrações político-administrativas são diferentes dos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma questão judicial. Infração político-administrativa é uma questão do Poder Legislativo. Ou seja, o prefeito comete uma infração político-administrativa, ele vai ser quem vai decidir sobre o que vai ser feito é a Câmara Municipal. Se ele comete um crime de responsabilidade, quem vai decidir é o Poder Judiciário. Já escapa a competência da Câmara. Mas, de qualquer maneira, é importante que se veja na lei orgânica qual é esse papel do prefeito, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, como a gente está tentando mostrar aqui, o Poder Executivo tem que estar preparado, né, para responder à enorme demanda que ele recebe todos os dias. A população do município precisa ser atendida em vários aspectos. As pessoas têm problemas diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas têm interesses diferentes. Então é importante que o município, que o prefeito saiba, conheça essas variáveis todas para que possa apresentar soluções que atendam
ou pelo menos a maioria, se não for possível atender a todos, né? Também o prefeito precisa lembrar que existem normas constitucionais e legais que determinam que ele faça coisas. É preciso também cumprir essas normas constitucionais e legais. Um exemplo é a lei do orçamento, ela tem que ser feita, tem que ser mandada pelo prefeito para a Câmara num prazo X. Ele tem que cumprir esse prazo. A lei de diretrizes orçamentárias também. O plano plurianual da mesma forma. Ou seja, há uma série de normas que o prefeito tem que mandar para a Câmara, obrigatoriamente. O estatuto, o plano diretor, como eu mencionei antes, também é outro exemplo. O prefeito tem que mandar para a Câmara e muitas vezes ele tem prazos. Então, quando ele assumir a prefeitura, ele tem que saber que está assumindo um compromisso já previsto na legislação, na Constituição e em outros locais. Para encerrar essa parte aqui, eu sugiro que os candidatos a prefeito façam uma leitura do livro que o IBAMA está publicando agora, na 16ª edição, o Manual do Prefeito, que já está no site do IBAMA, disponível para quem quiser baixar gratuitamente. Pode baixar no site, pode imprimir, pode ler na própria tela. Enfim, o site do IBAMA, o site é ibam.org.br. E lá tem um link que chama a atenção para o Manual do Prefeito e a pessoa pode baixar o manual, que tudo isso que a gente falou aqui e muito mais coisa está contido nesse manual. O manual foi escrito por pessoas que têm uma experiência técnica bastante grande, todo o pessoal do IBAMA, uma experiência técnica bastante grande, uma experiência de município também bastante grande, e procura enfrentar as questões principais que chegam aqui às mãos do IBAMA e que são respondidas de uma forma didática no Manual do Prefeito. Eu encerro então aqui a minha fala. Tem uma pergunta ali, alguém perguntou se existe algum padrão sobre como municípios de diferentes tamanhos devem se organizar administrativamente. Não, padrão propriamente dito não existe. O que a gente costuma fazer é um estudo de quais são as características daquele município e que tipo de estrutura que ele deve ter. Ou seja, é muito comum o Estado cria uma secretaria, aí todos os municípios criam uma secretaria com o mesmo nome, com a mesma função. Às vezes não é necessário, o Estado criou aquela secretaria porque ele atende a vários municípios, ele atende a uma região muito grande. O município talvez não tenha necessidade de criar uma secretaria igual à do Estado. Por outro lado, há momentos que ele precisa sim, há momentos que ele precisa criar uma secretaria também. Mas um padrão como se organizar, não há exatamente um padrão. O que se tem que fazer é um estudo, um levantamento de quais são as características do município, quais são as demandas, quais são as deficiências, o que precisa ser feito para melhorar essa organização. E aí, a partir desse estudo, se propõe uma estrutura adequada àquele município. Porque, evidentemente, como eu falei também antes, os municípios são muito diferentes. Pode ser que no município uma secretaria de assuntos rurais seja inteiramente desnecessária porque não tem área rural. Então, mas em outro município essa secretaria pode ser importante porque a área rural tem um papel grande, tem uma importância grande no município. Então, é preciso verificar quais são as características, quais são as demandas, quais são as necessidades que o município enfrenta e montar uma estrutura adequada àquela ação. Ok, eu agradeço a atenção de quem se deu o trabalho de me ouvir e finalizo esperando que tenha sido uma boa, pelo menos levantar algumas informações que vocês poderão detalhar futuramente. E lembro que quinta-feira da semana que vem temos às 3 horas da tarde também, temos outra sessão com 2 colegas que irão falar sobre urbanismo e meio ambiente. Muito obrigado, uma boa tarde.